Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 26 de agosto de 2023. Já chegamos no dia 26 de agosto. Sérgio Pometo está do meu lado direito. Você que está nos acompanhando nas redes sociais e também aqui no site do STR, você vai perceber que o Sérgio Pometo está à minha direita. À minha esquerda está o professor Thales, professor convidado, pesquisador que veio do outro lado do país, do Rio Grande do Norte, para fazer uma pesquisa aqui em nossa cidade. Ele já vai falar sobre esta pesquisa. Mas agora eu vou conversar um pouquinho com o presidente Sérgio Pometo acerca desta última semana. Tantas coisas aconteceram, Sérgio. E já estamos vivendo aí, basicamente, os últimos dias do mês de agosto. Setembro se avizinha, e quando gravávamos esse programa era quarta-feira, e a condição climática é muito estranha para o mês de agosto. Rajadas de vento bem forte e muito quente. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde, professor Thales, uma alegria recebê-los aqui no programa Vida Rural. Boa tarde a todos. Aqueles que nos acompanham, né, todo sábado. Eu fazia o quê? 2 sábados que não vinha mais no programa, né? Assim, dessa maneira, sim, mas oficialmente estava em todos. Sim, não, claro, né, mas não que eu não tivesse na ativa, né? Alguém pode pensar assim, pô, estava pescando, estava descansando, ao contrário, nós estávamos na atividade aí. Mas realmente, Bonesi, a gente, e nessa semana, claro, também aí andando para o interior, eu diria do Rio Grande do Sul, a grande preocupação que se tem é com relação ao tempo, né? E nós tivemos aí na segunda, na terça-feira e também na quinta-feira na região da Uva aí de Flores da Cunha, Bento, e a grande preocupação que o pessoal tem é com relação a frio. A uva está brotando a 1000, e aí alguns produtores ali na região de Bento, os caras já fizeram um tratamento 3 vezes da uva, quer dizer, ela vem... Está brotando e brotando mesmo. Tivemos na quarta-feira também visitando a empresa Razip aqui em Vacaria, e alguns pomares já começando a mostrar a gema da flor aí já vindo. E a preocupação, inclusive, dos agrônomos e pessoal mais da gestão dos pomares é, bom, mas o que esse tempo vai fazer? O diretor Jean da Razip diz que foram apenas 350, 380 horas abaixo de 7 graus ainda, aqui na região de Vacaria, que isso, para a fruta, nós precisamos mais de 700 horas abaixo de 7 graus, então está longe ainda. E segundo quando nós gravamos o programa, um calor danado e com previsão para frio para o final de semana, né? Então, há essa expectativa, há essa preocupação, inclusive, dos produtores aí, para o que vai acontecer, né? E é óbvio que se diminui produção, se diminui todas essas questões, automaticamente diminui também a contratação da mão de obra assalariada, né? Que nós aqui em Vacaria é o nosso forte também, é o que o sindicato trabalha hoje, e todo mundo sabe que a nossa sobrevivência também, Bonese, é em cima do assalariado, que contribui para o sindicato, que é sócio do sindicato. Então, é uma cadeia e nós dependemos de tudo isso. Verdade. E esta semana uma visita ilustre, né, do outro lado do país, fazendo uma pesquisa aqui. Gostaria que você falasse, antes de entrarmos propriamente dito com o professor Thales, acerca desta visita e desta pesquisa. Bom, é um projeto, né, que a Oxfam do Brasil, juntamente com a Oxfam Internacional, né, professor, e junto com a nossa Contar, então o Gabriel nos pediu para que a gente pudesse acompanhar o professor Thales nessa jornada aqui no Rio Grande do Sul, né? Então começamos lá na segunda-feira uma conversa em Porto Alegre, depois viemos a Bento Gonçalves, aliás, ficamos lá na segunda e na terça, quarta, portanto, em Vacaria, quinta em Flores da Cunha novamente, e fechamos ontem, na sexta-feira, lá em Machadinho, vendo também a cadeia produtiva da erva mate. Então foram 3 cadeias aí, uva, maçã e erva mate, que o professor está pesquisou, enfim, claro que talvez ele não vai falar ainda da erva mate, porque quando nós gravamos aqui ele não tinha, era quarta, né? A gente não podia deixar passar essa oportunidade também. Então são desafios aí que, claro que
não só para o professor, eu acredito, mas também para contar e principalmente para nós aqui do Rio Grande do Sul, como FETAR também, porque é um projeto que nos envolve, e principalmente aqui em Vacaria como sindicato também, porque nós estamos que nem dizia o nosso governador, nós estamos enfronhados em todas essas coisas, né? Então acho que isso faz parte de todo esse trabalho que o professor veio fazer, olhar, ver como é que funcionam as relações de trabalho e tal aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, então vamos conversar um pouquinho com o professor Thales. Primeiro de tudo, seja bem-vindo à Vacaria, Rio Grande do Sul. Obrigado, Sérgio, pela acolhida e pela receptividade e toda a hospitalidade, né? Prazer estar aqui com vocês. Professor, qual é o objetivo da sua vinda para cá? O Sérgio já deu uma explanada aqui, mas o objetivo? Bem, eu tive uma experiência de pesquisa com a Universidade da Alemanha, que a gente desenvolveu alguma pesquisa sobre desenvolvimento de algumas cadeias produtivas de frutas, né? A gente tinha ficado muito na região Nordeste, a produção de manga, uva, lá no Vale de São Francisco, e melões na região do Rio Grande do Norte. E após isso, a Oxfam entrou em contato com o grupo que eu trabalhei, porque a Oxfam recebeu um financiamento do Ministério Alemão, que a Alemanha tem uma nova lei que agora as empresas alemãs têm responsabilidade sobre toda a cadeia produtiva de todo o produto, desde o início, não importa onde compra, tem a responsabilidade socioambiental. Né? E aí a Oxfam tem contratado pesquisadores ao longo de vários países para entender como é que tem funcionado essa cadeia e como essa cadeia pode ser melhorada. A ideia não é uma fiscalização, a ideia que a Oxfam quer é melhoria dentro das cadeias para que essas cadeias cresçam economicamente, mas de maneira socialmente ótima, né, e sustentável. Então a ideia é mapear as cadeias, ver onde é que estão os pontos fracos e os pontos fortes, inclusive entre países, e comparar políticas que deram certo em alguns lugares, ações que deram certo em alguns lugares, o que é que pode ser cruzado, quais são as similaridades, quais são as diferenças e o que é que pode ser melhorado em cada uma das cadeias de frutas analisadas. Quer dizer que com a sua vinda para cá pode ser também portas abertas comercialmente para levar o produto para fora. Claro. Hoje em dia, os consumidores europeus eles estão muito conscientes do ponto de vista ambiental e social. É tanto que as certificações hoje elas estão considerando muito questões das relações de trabalho, aspectos que eles chamam de trabalho decente, né, que é uma definição que a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, tem, que um trabalho tem que ser um trabalho decente, com livre associação, com um trabalho digno, ganhos dignos, né, horas de trabalho dignas, todo um arcabouço que envolve esse tipo de trabalho. Essa empresa, por exemplo, lá na Alemanha, esse grupo que resolve comprar a maçã, a uva, a erva mate, como foi dito aqui do Brasil, ela quer conhecer agora como é que ela é todo o processo, para que todo mundo entenda em casa, como é que inicia o processo de produção desse material, para que quando cheguem lá na gôndola, na prateleira, enfim, saiba, bom, esse processo, essa fruta, esse determinado produto é livre, por exemplo, de mão de obra escrava, é livre de produtos, os defensivos, enfim, ou se utiliza como que é utilizado, é isso aí para as pessoas entenderem? Exatamente, exatamente. Agora o supermercado alemão que está lá na ponta, ele vai ser responsável, ele vai ter algum grau de responsabilização se houver algum problema dentro da cadeia. Em outras cadeias já aconteceram diversos problemas. Por exemplo, na indústria têxtil já apareceu o caso de você comprar uma roupa e quando enfia a mão no bolso está lá um pedido de socorro, porque o cara está trabalhando escravo em alguns países da Ásia. Então isso chamou a atenção da Alemanha e isso foi para todas as cadeias, inclusive para a produção de alimentos, que hoje é global, né? Então agora a gente tem que saber se é ambientalmente sustentável, se não está produzindo em área que deveria ser de preservação, se é socialmente responsável, se não adota trabalho infantil, se tem horas de descanso, se tem um trabalho digno, se tem negociação coletiva, se tem liberdade sindical de filiação. Isso é um ponto muito importante que eles levantam em consideração. Que interessante isso, né? Isso é algo que começou agora, então, na Alemanha, na Europa. Isso. O senhor acredita que pode se espalhar essas exigências que eu vejo com bons olhos, inclusive, para o resto do país? Ou, pelo resto do mundo? Há um movimento nisso na Europa. A Europa já tinha feito isso, mas só pelas mãos privadas. As certificações privadas que existem e que
que coordenam as cadeias, por exemplo, os selos de Fair Trade, Global Gap, eles têm lá dentro dos seus compliances de requerimentos para cumprir alguma coisa social. Só que o que acontece? Você não tinha um poder do Estado cobrando isso mais firmemente. Então, podia ser que algumas coisas eram mais bem detalhadas e outras nem tanto. Por exemplo, eles olham muito a questão de resíduos químicos. Todo produto que chega na Europa, eles pegam uma amostra e fazem teste para ver se os resíduos estão acima do limite permitido. Se estiverem acima, o produto é devolvido ou incinerado, porque não serve para consumo humano. E, para a parte mais social, era mais difícil, porque o monitoramento é mais complexo, né? A cadeia é mais complexa. Às vezes eu compro de uma empresa que comprou a produção de outra empresa, então essa coisa fica mais complicada. E agora não, há um movimento de você ter um holofote maior, de olhar esses aspectos também da relação de trabalho. E o que o senhor tem visto até agora? Olha, assim, a gente tem uma experiência. O Rio Grande do Sul eu estou conhecendo pela primeira vez, as cadeias agrícolas do Rio Grande do Sul pela primeira vez, né? O que eu trazia comigo na minha experiência lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, do Nordeste como um todo, é que houve quando você pega do início lá, anos 90 para agora, há uma melhoria das condições de trabalho. E isso se dá por duas vias muito importantes. Liberdade sindical pós 88, né, o novo marco civil, que fez com que você conseguisse se associar sem ser perseguido, né? Isso fortaleceu os sindicatos, inclusive até a inter-relação entre os sindicatos e essas certificações. Que agora os sindicatos perceberam que podiam fazer essas denúncias e dizer para a certificadora, ó, não certifica empresa tal, porque ela não está cumprindo com isso. Isso deu um poder para o sindicato lá no Rio Grande do Norte, que houve uma melhoria no Rio Grande do Norte, no Nordeste, que a gente percebeu que essa conjunção de fatores junto também, com a maior fiscalização do Ministério do Trabalho, das delegacias de regionais, né, fez com que as condições de trabalho melhorassem consideravelmente. Aqui no Sul, o que eu tenho percebido é que os lugares que têm sindicatos fortes e atuantes, há esse caminho a percorrer. É onde tem um sindicato bem organizado, onde tem um sindicato com infraestrutura e com raio de ação, tem um poder que a gente chama de fazer se cumprir mais a legislação. Em lugares em que não há certa dificuldade, porque os trabalhadores não têm apoio, uma certa rede de proteção que consiga fazer pressão para que a cadeia se coordene de melhor maneira. Ou seja, tem que haver o equilíbrio. Exatamente. Tanto da parte patronal quanto sindical, o empregador, né, o empregado. Então, o sindicato é fundamental. E nesses locais que eu fui, e que eu visitei aqui em Vacaria também é um caso, as próprias empresas depois reconhecem que é importante o movimento sindical justamente para essa via de mão dupla de troca de experiências, porque você tem uma legislação e você tem uma legislação genérica para o Brasil todo e as especificidades de produto, região. Então, é importante o sindicato e as empresas trabalharem um jogo de cooperação mesmo, não um jogo antagônico. Claro que você vai ter disputas em determinados pontos, mas a maioria é mais um jogo cooperativo. Que você, onde é que está melhorando, onde é que pode melhorar, porque o objetivo central do sindicato e da empresa é que a cadeia cresça. O sindicato não quer que a cadeia diminua porque é menos trabalho. A empresa também não quer. Então, assim, tem um objetivo comum. Então, essa cooperação leva a isso. É verdade, até porque o sindicato ele está aqui para lutar pelos direitos dos seus associados, os trabalhadores, né, assalariados rurais, os associados, enfim. E o que o senhor tem visto em relação ao sindicato de Vacaria? O senhor conhece o Sérgio Poleto, conhece a estrutura daqui? Acho que está no caminho, né? 60 anos de história. Isso. Dos locais que eu visitei, o sindicato de Vacaria é o mais bem estruturado, que dá um apoio e o que até que eu pude perceber tem sido a cadeia que tem se coordenado melhor. Claro que tem muitas especificidades, né? Essa região aqui é mais concentrada de médio e grande produtor, e outras regiões é mais agricultura familiar. Isso dá diferenças, formas de coordenação do sindicato, né? Mas aqui, por essa estrutura, o sindicato tem um papel central nesse jogo cooperativo. E é que eu tenho visto que há um caminho de melhoria da cadeia muito pautado no sindicato em vários aspectos do trabalho decente, seja em termos de melhoria de salário, melhoria de condições de trabalho, questões de saúde, né, questões de saúde do trabalhador, questões de apoio estrutural para o trabalhador. Isso tem sido muito importante. Bom, para finalizar por enquanto a tua presença aqui, espero que a gente venha conversar mais vezes, não é? Um recado então para passar para quem está nesse momento lá na ponta, né?
produzindo, trabalhando, empregando, como é que faz? Se manter dentro das legislações, se manter dentro do que preconiza até as organizações mundiais. Hein? O recado é um jogo, é como eu falei, o jogo cooperativo. As legislações, por vezes, são genéricas, porque você imagina o Brasil gigantesco, com cadeias distintas, então muitas vezes você vai ter coisas que não vai adaptar. E você não pode impor. E aí tem que ser uma cooperação entre sindicatos, representando os trabalhadores, sindicato patronal representando as empresas, e o Estado que faz as regulamentações para entender justamente como é que funciona essa relação. Então, trabalhadores, sindicato é fundamental. Associe-se. Por mais que você seja aquele trabalhador safrista, quando chegar, associe-se. Tem alguém que diz ainda, eu não preciso do sindicato. Não funciona assim. Não. Precisa. No mundo é que todo, talvez não perceba, mas precisa. No mundo todo, o sindicato tem papel importante, porque o sindicato ele é o ponto central que vai conseguir dialogar com esses outros agentes que têm muito poder. Né? O Estado tem muito poder, então é ele que delega as ações. Então, se você não tiver alguém organizado para chegar lá e mostrar a realidade do trabalhador, vai passar por cima. Né? As empresas têm um poder de barganha, de lobby, então se você não está lá para mostrar o poder, elas muitas vezes não vão ver e vai passar por cima. Então é preciso ter esses contrapontos fortes, né? Não deve haver desequilíbrio, para que a legislação ela avance para que a cadeia como um todo ganhe. Muito bem, Sérgio, legal ouvir isso, né? Pois é, eu, na verdade, assim, essa semana eu tô saindo como um doutor, né? Primeiro, agradecer as palavras do professor, né, com relação ao que ele viu aqui no sindicato. Claro que ele conversou aqui com o doutor Dirceu, conversou com a Anitta, né, a gente pôde mostrar um pouquinho da estrutura. E segundo, por essa oportunidade também de viajar com o professor uma semana, né? Então, é praticamente um aprendizado assim também imenso, né, professor? Então, aqui a público agradecer por isso e que nem eu disse, né, eu vou me tornar doutor dentro dos seus conhecimentos também. Eu aprendi muito nessa semana, porque além da conversa na viagem, aquilo que também eu acompanhei todas as atividades que tu fez aí na vinícola Aurora, por exemplo, lá em Bento, com os sindicatos, com os produtores e tal. Então, assim, isso serve para nós também melhorar o nosso trabalho aqui do sindicato. Claro que tu, Bunês, sabe disso, né? E eu sempre cobro da nossa equipe aqui também de que a gente sempre precisa melhorar cada vez mais o atendimento, porque o associado, né, o assalariado, o agricultor familiar, ele não pode chegar aqui e sair daqui decepcionado com o atendimento, com a forma que a gente atende ele. E olhando essa questão da legislação, a questão dos desafios que a gente tem também na saúde e segurança, isso ela tem que ser permanente, né? Não dá para dizer assim, bom, agora resolvemos tudo, né? Nós ouvimos lá do pessoal da Razip hoje, na quarta-feira, a preocupação que eles têm com relação a acidentes de trabalho, por exemplo. Mas o acidente de trabalho, por exemplo, cair de uma escada, pisar num buraco e torcer o pé, isso tu nunca vai corrigir isso, dizer assim, bom, agora não vai mais acontecer. São acidentes que acontecem. Então, para isso também que a gente trabalha e tem se esforçado para isso. Muito bem, mais uma vez, professor, muito obrigado e fique sempre à vontade para participar do programa. Eu que agradeço também ao Sérgio aí pela aula, né? Porque como não era da região, ele foi me explicando tudo, eu não conhecia as cadeias, então assim, agora estou começando a entender como é que funcionam as cadeias de fruticultura aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, vou fazer o seguinte então, agora uma pausa, os comerciais e em seguida a gente volta, é um instante só. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, sábado, é dia 26 de agosto. Sérgio não falou nada sobre o tempo, que era 26 de agosto. O tempo estava rapidão, parece o Gustavo dentro do carro. Apesar que agora o Gustavo está quase pilotando quando vai para o sítio, né? Pois é, rapaz, e ele está fazendo um curso agora de jovem aprendiz na UPS já. Que benção. E o Pedro também está na Rádio Fátima. Na rádio, pois é, rapaz, estive lá esses dias, bati um papo com ele lá. Tá uma figura. Não, tá nas linhas certas, né? Tá no caminho certo. É a resposta da pergunta, é o tempo que está passando. Rápido demais. Pois é, o cara lá nos deu a resposta, né? Verdade. Pois é, o Pedro daqui uns dias vai estar narrando o jogo, né?
O sonho dele é imitar o Galvão Bueno, né? Vai conseguir, Vai chegar lá. vai sim. Pois é, Bonese, mas assim, ó, o mês de agosto passou voando. Eu Foi não vi, embora. pelo menos. Nós ficamos uma semana em Brasília. Verdade. Outra semana eu fiquei indo e voltando para Porto Alegre. Eu fiz 4 viagens numa semana a Porto Alegre, né? Mas foi bênção, né? O pessoal das margaridas Sim, lá, né? muito bem, muito bem. E essa semana, então, andando com o professor, né? Que nós... Virou um PhD. Pois é, não, sou doutor. Estou doutor também agora, estou doutor também. É verdade. Né, nas cadeias produtivas da uva, da maçã e da erva mate. Da erva mate, rapaz... Eu só conhecia o pessoal de Esmeralda. Não, mas tem em Machadinha, tem muita erva mate, né? Sim, erva mate é cambona. Arvorezinha também. Com certeza eu tô com os pacotes de erva mate aí para nós fazer o chimarrão. Quem gosta é um espetáculo. Terminando o programa. O professor acho que nem tomou chimarrão. Vai ter que experimentar. Vai ter que experimentar. Né? Mas o que eu vou... Terça-feira. Terça-feira, então, nós temos reunião da diretoria a partir das 8h30 da manhã. Diretoria e Conselho Fiscal, os efetivos, né? Nós estávamos nos programando aqui para fazer uma reunião com os municípios da região aqui para discutir aquela questão das perícias médicas, que é uma vergonha, está vergonhoso aqui em Vacaria. As pessoas precisam levar o atestado de óbito no INSS para poder ser encaminhado o benefício, porque senão não recebe, né? E aqui eu cobro sempre, vou continuar cobrando as atitudes dos médicos peritos daqui, eu acho que tem que mudar isso, mas nós não, provavelmente, vamos só fazer uma reunião virtual, porque vai vir coisa mais bem organizada do que só uma reunião. Então eu não vou poder dizer aqui o que a gente vai fazer ainda, mas nós vamos fazer uma ação bem forte e bem pesada em Vacaria, até que não mude essa questão das perícias médicas. Infelizmente, tem que ser tomada alguma providência aqui em Vacaria. Não dá para deixar o agricultor familiar ainda até que consegue quebrar o galho, né? Porque ele não, digamos assim, ele tem alguém que trabalha em casa. Agora, o assalariado rural, que não pode trabalhar na empresa e que não recebe, é óbvio, porque o médico da empresa diz que ele não está em condições de trabalhar, e o médico perito diz que ele não faz a perícia, demora até 6 meses para fazer uma perícia, e não recebe nem da Previdência e nem da empresa, como é que essas pessoas vão viver, vão sobreviver? Então, realmente não dá para admitir, enquanto isso, o médico perito nas esquinas fazendo politicagem e coisa aí, não dá para admitir isso. Né? Esse é um assunto, então, que vai ser esmiuçado na terça-feira. Na terça-feira nós vamos tratar isso, vamos encaminhar isso, já está sendo, inclusive, Bonese, tratado isso, e aí na terça-feira nós vamos estar divulgando o que nós vamos encaminhar. Bem rapidinho, antes de ouvirmos a professora Inês falando sobre habitação rural, Fórum Gaúcho sobre o combate dos agrotóxicos, dia 9 de outubro na Casa do Povo. 9 de outubro, então convidamos, aliás, convocamos a todos, né, quem é agricultor, é produtor, não interessa o tamanho, mas que usa agrotóxico, que se preocupa com isso, está aberta, então, a Casa do Povo a partir da 1h30 da tarde para participar de uma audiência pública. Algo inédito, hein? Inclusive vai estar aqui fazendo uma palestra a doutora Virgínia Dapper, ela que é uma das grandes conhecedoras aí do adoecimento por agrotóxico, eu diria assim. É uma segunda-feira, né? Isso, numa segunda-feira. Então, isso. Te programa aí. Na parte da tarde vai ter lá a oportunidade das pessoas se inscrever, tanto a favor do agrotóxico, como aqueles que são contra, para contar alguma experiência, algum resultado que ele teve de intoxicação. Então é muito importante que a comunidade de Vacaria e da região também se mobilize para isso. Fazer o seguinte agora, Sérgio, vamos ouvir a professora Inês, nossa vice-presidente, falando sobre a habitação rural, porque no dia 6 de setembro, na sala de reuniões Henrique Bernardo Poloni, aqui na sede do STR de Vacaria Muitos Capões, vai acontecer uma reunião para esclarecer a habitação rural. É a volta, né, da Minha Casa Minha Vida Rural, um programa do governo federal que está aberto às inscrições, às possibilidades de você adquirir a tua casa própria. Mas tem uns requisitos. E que requisitos são esses? Você vai ficar sabendo no dia 6 de setembro, na reunião, a partir das 9 horas da manhã, aqui na sede do STR de Vacaria Muitos Capões. E a professora Inês vai falar um pouquinho sobre isso. Ok, vamos ouvir ela então. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, Bonese, boa tarde, ouvintes. Bonese, assim, a gente tem sobre a habitação rural
algumas coisas que a gente gostaria de passar antes da reunião, que as pessoas já viessem para a reunião, que já vou adiantando a data, será no dia 6 de setembro, às 10 horas da manhã. A Karine, assessora da regional, vai estar aqui, então, para sanar as dúvidas das pessoas que estão interessados e que quiserem vir. Bonese é assim, ó, a pessoa tem que ser proprietário, né, do imóvel rural, e também a documentação deve estar em dia, né, ITR, essas coisas que eles sabem que precisam. E no ato também da assinatura, se for, por exemplo, encaminhar o projeto, a pessoa deve pagar 1% de contrapartida. O valor que vai vir é 75 mil, mas depois disso tem o pedreiro, tem a assistência técnica, né, Bonese, para esse imóvel. E os grupos, Bonese, assim, ó, devem ser de 6 a 8, ou talvez menos, assim, porque daí a Karine que vai explicar bem ali no dia 6. A gente está ainda algumas dúvidas, nem eles também, o correto ainda bem, eles também têm dúvidas, né, Bonese? Depois que começou a divulgação desse programa, muitas pessoas começaram a buscar informações no STR, né? É importante a gente falar que quando falamos de habitação rural dentro desse programa, o STR vai abrir somente para os associados. Bonese, assim, é uma coisa que eu quero ressaltar, assim, que fique bem claro, né? Esse grupo, essas pessoas que a gente, porventura a gente for encaminhar, que esteja interessado, tem que ser sócio do sindicato, né? Tem que ser, não quer dizer assim, ó, eu vim aqui, vou me associar hoje, vou encaminhar. Não, não é assim. São os associados e as associadas que já são sócios, né, Bonese, do sindicato, que também têm esse direito, né? A gente não vai associar uma pessoa no dia e encaminhar um projeto. Eu acho assim que isso seria até um desrespeito às pessoas que já são sócias há muitos anos aqui, né, Bonício? Verdade. E a respeito de benefícios do governo federal, a pessoa para fazer parte desse programa, não é? Precisa estar recebendo algum benefício do governo federal? A Bonesa, assim, ó, aqui, por exemplo, a habitação rural, essa que nós recebemos aqui, a pessoa tem que ter uma renda bruta anual de 31.680. Então, A pessoa ou o grupo familiar? o grupo familiar. O grupo familiar, né, Bonesa, assim, que é onde é encaminhado esse benefício. Assim, Bonesa, eu acho que tem também, né, tem quem tem Bolsa Família, quem tem, né, são outros casos também, mas nós aqui, essa é que é a proposta. Outra coisa que é muito importante a gente falar também, professora, como as pessoas estão demonstrando interesse, né, ligando, vindo até o balcão, essas pessoas no dia, elas podem vir, elas precisam de um convite especial, como a senhora disse, deixou ressaltado, é importante frisar isso, somente associado, quem não é associado, como é que faz? As pessoas que interessam de fazer casa ou mesmo reforma, acho que também a Karine vai também colocar alguma coisa das reformas. As pessoas compareçam nessa reunião, né, Bonisa, do dia 6 de setembro, só que os associados, né, Bonisa, que É bom tem, frisar, é bom né? frisar que são os associados e as associadas do sindicato, venham no dia 6, né? Tem dúvidas, tem interesse, venham, participem, né? Só que a gente, assim, também, a gente não vai alimentar nenhuma esperança. Não, você veio, E você já vai conseguir. vai conseguir. Porque também para esse enquadramento, Bonesa, os critérios também são bem complicados, né? Tem que ter, dentro do grupo que você encaminha, tem que ter 51% de jovens ou de mulheres, né? Então, né, é claro que às vezes vai esbarrar em alguma coisa para o enquadramento, né, Bonese? Uhum. E também o grupo, muitas vezes, assim, é bom que a pessoa tenha toda a documentação, aquele dia faça perguntas, não leve dúvidas para casa, se a pessoa quiser encaminhar depois, porque assim, ó, às vezes qualquer uma coisa esbarra num grupo que todos perdem daí, né? Que a Uhum. documentação também da área rural que a pessoa tenha, né? Também tenha toda a documentação, seja correta.
e mesmo uma pessoa, né, que se enquadre, porque hoje, Bonese, com essas informações de dados que as pessoas têm ali, não adianta tu vir mentir, não, eu tenho uma renda de 20 mil, né, e tu vai, E o eles cruzamento fazem o de dados cruzamento de mostra dados, 50, mostra, né, por exemplo, né? por exemplo, né, Bonesa, a gente não vai dizer que as pessoas vão fazer, mas é uma, né, assim, então às vezes né, complica o grupo todo também, né, Bonesa, esse cruzamento de dados hoje não tem como tu mentir, né, Bonesa, tu tem que fazer dar os dados corretos mesmo, né. Bom, aproveitando a sua presença aqui e sobre este assunto, habitação rural, do programa federal, então a Karine, no dia 6 de setembro, a É, partir das 8, 9 horas da manhã, aqui na sede da a STR. reunião está marcada para as 10, né, Bonese? Então as pessoas vão chegar um pouquinho antes, né? Que daí também alguma dúvida a gente já vai colocando. Mas a Karine vai estar aqui e as pessoas façam as perguntas, porque até eles mesmo ainda tinha alguma dúvida até esse dia que a gente assistiu uma reunião, até antes que a própria COAF ainda tem, né, alguma dúvida, porque ainda é um programa recém-retomado, né? Então, também, né? Aproveitando sua presença, professora, Marcha das Margaridas, tivemos representantes aqui de Vacaria, né, naquela marcha monumental em Brasília. Vanese, né? A gente teve uma assalariada rural e uma da agricultura familiar, né? Que esteve nos representando lá em Brasília. Bonese disse que foi muito legal, mais de 100 mil mulheres participaram da marcha. Eu também, na época, eu participei de uma marcha das Margaridas também, de mais de 100 mil mulheres. Mulheres sem tempo, né? E acho que assim elas foram também, Bonese, feliz, porque o governo federal, né, no encerramento da marcha, ele sancionou a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais e Empregados, o PENAT, né? Então, assim, ali elas colocaram tudo, né, em busca de vários direitos, respeito, equiparação salarial aos homens, entre outros, né, que também foi colocado dentro desse documento, né. E no final da 7ª Marcha das Margaridas, o governo federal sancionou A esse cada pedido. 4 anos acontece, né? Cada 4 anos. Uhum. Cada 4 anos. Então, mais de 100 mil mulheres é pessoas, né? Verdade. As mulheres vão à luta mesmo. É importante que esse movimento continue firme, né? Não somente a cada 4 anos em Brasília, mas quando chamamos as mulheres aqui na cidade de Vacaria, no estado, né? Participarem, continuar participando. A luta é sempre, né, Bonese? A luta não para, né? Porque, assim, a gente também tem que continuar lutando para que esses direitos também não sejam perdidos e outros demais conquistados também, né? Não é assim que a mulher queira ser assim, diferente dos homens, mas eu acho que ela tem que trabalhar lado a lado, né? Equiparação salarial, né? Por que a mulher tem que ganhar menos que os homens, né? Eu acho que o trabalho, talvez o mesmo trabalho, tem diferença de salários. Isso a gente viu várias vezes, essa colocação. No mesmo trabalho, faz o mesmo trabalho e as mulheres ganham menos. Então, acho que não é direito também, né? Verdade. Esses direitos têm que continuar. E a luta não para nunca, né, Bonese? Eu acho que quando a gente também faz um chamamento às mulheres, participem, né? Participem do sindicato, participem. Eu acho que a mulher tem que estar na sociedade, eu acho que ela não pode ficar isolada no tempo. Tem que ir à luta. Muito bem. Obrigado, prof. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, uma boa tarde. Sérgio, está então a presença da professora Inês, falando um pouquinho sobre esta reunião. E mais uma vez, antes de finalizar, venha, participe, é muito importante. Finalizamos? Deu para os cocos? É isso? Acabou que era doce. Programa agora, sábado que vem. Sábado que vem. Desejar a todos, então, um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde.